Em que situações devem estar os débitos que podem ser parcelados, né? Em que situação que os débitos estão perante os seus respectivos órgãos de administração, em que situação que eles devem estar para que haja para que eles possam ser parcelados. Então, débitos constituídos ou não, né? Então aqueles débitos que já foram objeto de lançamento, seja pelo contribuinte através das declarações, seja pelo fisco, com base em algum auto de infração, né? Então débitos que já foram constituídos poderão ser incluídos no HELP. Débitos não constituídos, entenda-se aqueles que o contribuinte, por alguma razão, ainda não constituiu, ainda não fez a respectiva declaração, a declaração está em atraso, o contribuinte não entregou, ou que o fisco não sabe da existência desses débitos. Aí, o que acontece? Esses débitos terão que ser constituídos, haverá necessidade do contribuinte declarar, né, fazer a respectiva declaração para que conste do sistema da Fazenda, ou caso a Fazenda faça o seu lançamento através de um auto de infração. Então, para que se entenda bem, né, um débito não constituído é aquele que ainda não houve, ainda não há o conhecimento da Fazenda quanto à sua existência. Então, cabe ao contribuinte fazer a sua declaração, ou quando menos, caso ele não tenha declarado e a Fazenda, através das suas ferramentas, identifique que o contribuinte não declarou, faça a constituição para que esse débito possa ser incluído, né? Aí entendendo que os débitos têm que ter o seu vencimento até o último dia útil do mês anterior àquele em que houve a edição, a publicação da lei. Então, no momento atual, a lei foi publicada em março, então são débitos cujo vencimento vai até fevereiro de 2022, tá? Débitos com exigibilidade suspensa ou não, então aqueles débitos que por alguma razão, seja por conta de um recurso administrativo, por conta de uma impugnação, por conta de alguma ação judicial que tenha como consequência a suspensão da exigibilidade do crédito, seja através de uma liminar, seja através de uma sentença, seja através do depósito judicial, né? Então, débitos com exigibilidade suspensa podem ser colocados no HELP, e aqueles que não estejam também, evidentemente, podem ser colocados no HELP. E aí também a questão da exigibilidade suspensa, a partir do momento em que o contribuinte ingressa no programa de parcelamento, ele terá como obrigação, e a gente vai ver na sequência, a desistência de toda e qualquer impugnação, todo e qualquer recurso, toda e qualquer ação judicial que esteja contestando esse débito e talvez determinando a suspensão da sua exigibilidade. Então é uma condição também que o contribuinte desista, mas os débitos que estejam com a exigibilidade suspensa ou não estejam poderão ser incluídos no HELP. Débitos parcelados ou não parcelados, então débitos que estejam em fase de parcelamento, estejam em algum programa de parcelamento ativo, poderão ser incluídos no HELP, e aqueles que não estiverem, muito mais, né? Então, para que haja a inclusão de um débito parcelado, é necessário que o contribuinte desista desse parcelamento, e como a gente já viu aqui, essa desistência será feita de forma automática com a adesão ao HELP, tá? Débitos inscritos ou não em dívida ativa do respectivo ente federativo. Então aqui mais uma vez, né, é importante que a gente ressalte, a partir dos momentos, é importante que a gente enfatize, né, a partir do momento em que o débito é levado à inscrição em dívida ativa, um débito do Simples Nacional é levado à inscrição em dívida ativa, a inscrição em dívida ativa será feita perante aquele órgão responsável pela sua cobrança, né? Então, débitos federais, de tributos federais, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição previdenciária, serão inscritos em dívida ativa da Fazenda Nacional. Já os débitos de ICMS serão inscritos na dívida ativa da Fazenda Estadual ou do Distrito Federal. E débitos de ISS serão inscritos na dívida ativa do município respectivo ou do Distrito Federal, se for dele a competência da cobrança. Então, é extremamente importante isso, porque a partir do momento em que o débito é inscrito em dívida ativa, ele é segregado. Cada órgão será responsável pela sua cobrança e posterior execução. Falando em execução, débitos em fase de execução fiscal ou não. Então, aqueles débitos que estejam já objeto de
execução fiscal poderão ser incluídos no HELP, né? Então, caso o débito já tenha sido escrito, já seja objeto de execução fiscal, o débito poderá ser incluído no HELP, né? Independentemente de que haja ou não a garantia prestada, independentemente de que haja ou não a penhora de algum bem, bloqueio de recursos, isso não importa. Ele poderá fazer objeto do HELP, né? Se estiver em fase de execução fiscal, ou mesmo que ele não esteja, né? O processo ainda não foi ingressado, não houve o ingresso da ação de execução fiscal, o contribuinte poderá ingressar no HELP.